Esplanada, sejam bem-vindos aqui ao Sintaxe em Casa. Eu vou corrigir aqui agora a prova com vocês, né? Fazer o comentário da nossa prova do dia 11, vamos lá, sétimo ano, né? Galera, a primeira questão, ela traz aqui para vocês um pequeno trecho da obra Janelas de Dentro, né? E ela pede o seguinte: tendo como base o trecho acima e a obra estudada em sala, escreva qual o tipo de narrador utilizado na obra. Justifique sua resposta. Beleza. Por esse trecho que está aqui, pela obra que a gente estudou em sala, nós sabemos que o narrador é onisciente, ou seja, aquele narrador em terceira pessoa que conhece aquilo que se passa na cabeça das personagens. E para você justificar, você poderia colocar essa parte aqui, ó. Achava mais prático comer em algum restaurante nos arredores do escritório. Beleza, pessoal. Por que é essa parte? Porque em nenhum momento a Selma falou que gostava de comer no restaurante, só que o personagem pensa e o narrador, por ser onisciente, ele conhece aquilo que está passando na cabeça do personagem. Beleza? Então essa era a resposta da questão 2. Qualquer outra resposta diferente disso, a questão está errada. Agora a questão 2. Fala assim: no oitavo capítulo da obra Janelas de Dentro, Marcel encontra Sara, que parecia perdida, tentando achar o professor André para entregar-lhe um trabalho. No decorrer da conversa, Sara diz a Marcel que viera de outra cidade. Escreva o nome da cidade de origem de Sara. Pessoal, nessa parte, a Sara diz lá no oitavo capítulo, ela diz que vem da cidade de Valinhos, que é no interior de São Paulo. Então essa é a tua resposta. Valinhos, interior de São Paulo. Quem colocar só Valinhos, eu estou aceitando também. Questão 3. Um dos passos para a realização da análise estrutural de uma obra é descobrir o espaço em que se narram os fatos que compõem tal obra. Sendo assim, marque a seguir a alternativa que contém o local onde transcorre a história. Pessoal, muito simples, né? Você vai ver aqui as alternativas e vai descobrir que a história se passa na cidade de São Paulo, né? Na capital paulista. E não tem erro, essa é uma questão muito fácil. 0,6 de graça. Agora, questão 4. Certa tarde, Marcel resolve ler as páginas policiais de um jornal em busca de informações para o seu conto. Mas ao ler as notícias, ele leva um susto. Escreva por que Marcel se assustou. Quem leu a história sabe. Marcel leu no jornal uma notícia sobre um assassinato ou tentativa de assassinato de um homossexual. E aí o que aconteceu? Isso vem a calhar com o que estava no seu conto. O conto dele era do mesmo jeito, foi um homossexual que foi espancado por criminosos. Então, qual é a ideia? Aí ele se assustou porque a história real bate com a história fictícia dele. É uma grande coincidência para ele, então por isso ele ficou assustado. Beleza? Aí a questão 4 ela já entra junto com a 5, é sequência. Ao longo da história, Marcelo e o delegado Francisco desenvolvem uma relação de amizade. Escreva como eles se conheceram. Eles se conheceram após o Marcelo tomar conhecimento lá do assassinato do homossexual, né? Daí ele resolve dar o mesmo destino da história do conto dele, ele quer dar o mesmo destino da história real, da vida real. Então ele liga para o delegado justamente para saber se ele já encontrou os assassinos, se já foram condenados, esse tipo de coisa, porque ele quer dar o mesmo final. Então, tua resposta tem que girar em torno disso daí. Agora, questão 6. O aparecimento de uma testemunha do crime contra Agripino ajuda o delegado Francisco em suas investigações. Escreva quem é essa testemunha e por que ela decide contar o que sabe. A testemunha é Alexandre. O Alexandre ele decide contar, pois ele acredita que os criminosos podem agir novamente e teme ser o próximo, né? Não só ele, como alguém da família dele, a namorada dele, alguma coisa assim. Isso você vai encontrar lá na página 125. Ele fala exatamente dessa forma aí. Aí agora vem a questão 7. Existe no passado do protagonista um problema mal resolvido que o incomoda. Marque a alternativa que traz corretamente esse problema. Pessoal, isso aqui a gente viu em sala, nós respondemos até em sala. Então, qual é a alternativa? É a alternativa C, que diz assim: ele não sabe porque seu pai abandonou a família e desapareceu. Se você responde qualquer outra coisa diferente disso, a questão está errada. Agora vamos para a parte de interpretação de texto, né? Questão 8. Parte de interpretação de texto. Nós temos aqui um textinho que fala sobre o sexismo, né? Fala da Lego e tal. E aí você tem que ler esse texto
e responder aqui, ó. Segundo o texto acima, a Lego foi criticada por usuários dos seus brinquedos por... Aí é aquilo que eu falei para vocês. Isso é uma informação que está explícita no texto. Então você vai voltar no texto e vai achar. Aqui, ó. A Lego anunciou o lançamento de uma série de produtos somente com bonecos de cientistas mulheres. A iniciativa prevista para agosto é resultado de críticas feitas à empresa fabricante do brinquedo por usuários, em especial a geoquímica Ellen Gosman, ou é Goiman, da Suécia. Na coleção Lego Friends, por exemplo, os bonecos femininos eram reproduzidos apenas em cozinhas e salões de beleza. Então aqui está a resposta, nesse finalzinho. Então por que a Lego foi criticada? Por apresentar a figura feminina restrita aos cuidados, ao ambiente doméstico e à aparência. Não é à toa que está aqui, ó, cozinhas e salões de beleza. Informação explícita no texto, não tem erro. Agora vem um texto para a questão 9 e 10. Você vai ler o texto e responder as questões 9 e 10. Primeiro de tudo, o título do texto. Ler e escrever, coisa de homem. Maravilha. Agora vamos ao texto. Durante muito tempo, achou-se que ler e escrever era coisa de homem. Acreditava-se que as mulheres não precisavam aprender muita coisa e que o mais importante era que elas soubessem cuidar da casa e dos filhos. Por isso, muitos pais educavam as filhas em casa mesmo, ensinando-lhes aquilo que julgavam ser o mais importante: lavar, passar, cozinhar, costurar, bordar. As famílias mais ricas contratavam professores particulares que ensinavam as meninas a tocar piano ou ainda a falar uma língua estrangeira, como o francês. O direito de as meninas frequentarem a mesma escola que os meninos, foi conquistado pouco a pouco. A Constituição atual é bem clara. A escola é um direito de todas as crianças e de todos os jovens, homens ou mulheres. Beleza, esse aqui é o texto que serve de base. Agora vamos para a questão 9. O título do texto acima, Ler e Escrever Coisa de Homem, chama a atenção do leitor para o fato de que, pessoal, mais uma vez, informação explícita. Ler e escrever coisa de homem, ou seja, é feito para homem. Então vamos lá. É devido ao fato de que era aceito apenas que os meninos estudassem. Isso é o que o título está dizendo. Depois os meninos conquistaram esse direito, mas o título diz claramente que era aceito apenas que os meninos estudassem. Tá ok? Agora vamos para a questão 10. De acordo com o texto acima, as famílias mais ricas contratavam professores particulares. As famílias mais ricas. Então, vamos partir desse pressuposto. As famílias mais ricas contratavam professores particulares. Essa afirmação permite-nos entender que, olha só a resposta correta, as meninas pobres ficavam duplamente prejudicadas. Por serem meninas, lógico, porque as meninas não podiam ir para a escola, porque ler e escrever era coisa de homem, e não terem dinheiro para as aulas particulares, uma vez que só as famílias mais ricas contratavam professores particulares. Então, resposta, letra E. Questão muito tranquila, prova fácil. Espero que você tenha gabaritado. Então, forte abraço.